Nesse vídeo a gente vai aprender a embalar uma peça e eu estou usando como exemplo aqui um topo de bolo que não faz parte desse curso, tá? Isso aqui é um topo de bolo que é encomenda minha mesmo, de um cliente. Então eu estou aqui mostrando para vocês como eu vou embalar, mas vocês vão aprender no módulo avançado noivinhos também, com as mesmas técnicas que eu usei para fazer esse meu topo aqui, tá bom? A gente vai fazer um pouquinho diferente, claro, mas com as mesmas técnicas que vocês estão vendo aqui, a questão de vestir a noiva, o terno, plaquinha e tudo mais. Não se preocupem que a gente vai aprender a fazer noivinhos bem lindos, só que diferentes desses, porque esses são o meu estilo e é do cliente, tá? Mas eu estou usando como exemplo, então, aqui. Como que a gente embala esse tipo de trabalho, gente? Topo de bolo, no geral, ele tem que ser embalado extremamente com cuidado, e com capricho. Eu tenho essas caixinhas que eu mandei fazer, mas elas não encaixam, não servem para esse tipo de base que eu usei nesse topo. Essa base aqui, ela é redonda de 15 centímetros. Então, eu tive que fazer um outro tipo de embalo para esse topo, que não envolvia uma caixinha, né, personalizada. Essa caixa personalizada eu faço aqui mesmo na minha cidade, com uma amiga minha, mas vocês encontram também na Shopee caixas de 15 centímetros que encaixam bem, que combinam bem com os topos de bolo para vocês personalizarem. Eu vou deixar alguns contatos da Shopee, de caixas que eu já comprei também, só que nesse dia aqui não tinha chegado ainda o meu pedido das caixas de noivinhos, e por isso eu tive que embalar ele e colocar numa caixa normal, de correio, porém com um acabamento aí da embalagem que fosse agradável aos olhos, né, gente? Que a cliente abrisse e olhasse assim e dissesse, nossa, que capricho, ela embalou direitinho, ela colocou adesivo, ela colocou um mimosinho, tudo isso, mesmo não tendo uma caixinha lá que é de acetato e tudo, a gente precisa, tá? Aqui atrás, quando eu mostrei aí, vocês vão precisar forrar muito bem. Onde tiver espaço entre a base e os bonecos, precisa estar forrado. Então, eu começo por aqui, com plástico bolha, fazendo essa volta. Aqui tem duas camadas de plástico bolha e eu vou girando aqui até ficar tudo bem embalado. Lembrando que essa peça é necessário estar extremamente seca para embalar. Por isso que a organização da agenda é tão importante, para você ter tempo suficiente, né, para suas peças secarem bem e chegarem para os seus clientes perfeitas. E lembrando também, gente, que todo esse custo de material de embalagem precisa ser calculado junto com o topo, tá bom? Seu cliente precisa pagar tanto pelo envio quanto pelo que você gastou ali na embalagem. Se ele quer com uma embalagem de acetato diferente, bonita, você precisa incluir o valor daquilo. Se é só assim com um plástico bolha, mesmo assim você precisa fazer cálculo do que você está gastando aqui. Eu gastei acho que mais de 1 metro nesse embalo aqui desse topo de plástico bolha. Então eu preciso colocar na caneta, sabe isso, e anotar. Claro que isso dividido entre as encomendas não fica tão pesado para cada encomenda, né? Porque se um plástico bolha 10 metros, a bobina é R$ 90, vamos dar de exemplo aqui, você vai dividir isso, né, pelos 10 metros, vai dar 90 centavos, mais ou menos, 1 metro aí de plástico bolha. Então, você vai calcular, somar o plástico bolha que você gastou, junto com o papel seda ali, junto com os adesivos que você gastou na impressão e tudo mais, tá? E a caixa também, se você tiver usando uma caixa que você comprou, você também tem que calcular isso. E por aí vai. Gente, olha, vocês estão percebendo que eu embalei primeiro o topo de um lado, depois passei o plástico bolha no outro jeito, né, numa outra posição, e agora eu tô embalando muito bem de novo, só a parte da base, ó. Muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, tá? Porque precisa ficar realmente bem acolchoado. Esse topo, ele tem 15 centímetros. Para mim acomodar ele dentro de uma caixa que fique bem preso, bem acolchoado, bem arrumado, eu comprei, tá? Comprei um kit de caixas que eu monto aqui na hora que eu vou mandar para o cliente, que o tamanho dela é 20 por 20. 20 por 20 por 20. E aí eu consigo colocar os topos de bolo perfeito ali, e ele encaixa perfeitamente. Então, eu vou deixar o link também da Shopee para vocês verem onde eu comprei essas caixas para vocês usarem. E aí, como eu disse, como eu não usei uma caixa de acetato, né, que tenha o visor para cliente ver e tal, igual aquela que eu mostrei no início, eu estou fazendo esse pacote desse jeito com papel seda. Isso aqui já dá um ar de organização, um ar bonito,
né? Eu posso dar uma dobradinha aqui nesse papel e colocar um adesivo. Quando a cliente abrir, ela vai ver que teve capricho, que a pessoa colocou ali o coração, né? Colocou o amor ali naquela caixinha, no embalo. E eu pego esses meus adesivos aqui, ó, e coloco, tá? Você pode comprar na Shopee, inclusive, kits de panfletos já pronto, com as frases prontas. Se você não tem ainda uma marca d'água, se você ainda não tem, né, um cartãozinho de visita nem nada, você pode simplesmente comprar na Shopee aqueles panfletinhos, os adesivos de embalado com amor, esse tipo de coisa assim. Existem vários kitzinhos digitais que o pessoal faz e manda imprimir, né? Então, na própria Shopee, em gráficas, eles fazem esse tipo de trabalho. Aqui atrás eu vou também fechar com durex. E aí eu vou pegar a caixa para a gente ver como que eu faço ao redor. Outra coisa importante é deixar sempre o topo em pé dentro da caixa, tá? A parte de cima você fecha nessa posição, para que você consiga deixar bem apoiada a base no fundo da caixa e ao redor você consiga acolchoar ao máximo a sua peça. Aqui, ó, eu já tô montando a caixa. Quando a gente compra na Shopee, ou no site que você quiser comprar, tem muito site de embalagem, você tem que prestar atenção no tamanho, né? Como eu disse, essa daqui é 20 por 20, para eu conseguir colocar o topo aqui de forma que ele fique bem acomodado e bem acolchoado. Então, vocês vão pegar aí, montar a caixa de vocês. Eu gosto de colar o fundo, tá? Com a cola instantânea. Pode ser cola de silicone também. Eu gosto de colar o fundo para não ter risco nenhum mesmo de abrir. Por mais que a gente passe a fita, gente, mesmo assim eu ainda passo a cola para ele ficar preso logo lá no fundo, tá? Passo, seguro um pouquinho. E aí em seguida eu venho adicionando o topo. Agora, antes de colocar aqui a parte do fundo da caixa, a gente precisa forrar super bem, tá? Então, essa parte que tá forrada, eu uso geralmente revista, eu não uso jornal. Eu não sei se jornal ainda existe físico, gente, por aqui eu não vejo. Mas eu não uso jornal, que eu acho sujo. Eu uso revista, assim, amassadinha, que é mais fácil de encontrar, né? Revista velha, todo mundo tem. Ou se você não encontrar, aí você tem que usar bastante plástico bolha mesmo, tudo ao redor. E esse papel seda, tá? Funciona bem para forrar. Eu coloquei outro papel seda aqui, rosa, para quando a cliente abrir, ela notar, né, que tá super embaladinho mesmo, tá forrado, tá bonito, tá bom? E aqui nas laterais, ó, de toda essa parte aqui por dentro da caixa, atrás do papel rosa, eu vou preencher também, para deixar isso aqui tudo bem acolchoado. Então, é muito, muito, muito protegido mesmo que o topo tem que ir, gente, para não descolar nada, para não ter perigo. E ele não pode ficar solto dentro da caixa. O problema de quebrar as peças é esse. Se você deixar solto dentro da caixa, seja isso aqui, seja a lembrancinha, tem que estar tudo muito compactado, assim, tudo muito um em cima do outro, bem acolchadinho um no outro, bem abraçadinho um no outro, para não ter como deslizar dentro da caixa no movimento que os correios fazem, né? Tá? Então, eu vou acolchoando isso aqui, tudinho. Vou dar uma aceleradinha aqui, pra gente ver o resultado final. E olha só, tá bem presa a parte do meio ali. E eu ainda coloco mais plástico bolha, mais papel, até chegar no topo da caixa. Não pode ter espaço vazio, nem de lado, nem na frente, nem em cima. Principalmente em cima também, tem que estar bem acolchoado, para caso o correio colocar outra peça em cima, né, ali outra caixa em cima, aquilo não vai afundar. E aí, antes de fechar total aqui, né, nessa parte que eu coloco o plástico bolha por cima por último, eu coloco também os mimos, os meus cartões. Então, ó, eu coloco sempre para cliente um mimozinho que eu já deixo pronto na minha caixinha e aí eu só faço colocar na hora. Ó, eu escolho lá de acordo com o tipo da encomenda, né? Eu coloco pelo menos uns 2 a 3 cartõezinhos meus. Eu gosto de colocar com uma mensagem. E se for um tema infantil, por exemplo, um topo de bolo, né, e lembrancinha que a mãezinha comprou tudo junto, eu ainda faço esse brinde personalizado com o próprio tema, né? Quando dá tempo eu consigo fazer, eu faço. Quando não, eu uso aleatório, como eu tô fazendo aqui,
mas eu tento deixar algo parecido com a temática, vamos dizer assim, né? Então, como o topo aqui era de casamento, eu coloquei esse clipezinho com o nome Ame, que tem tudo a ver, é romântico, é bonitinho. Então, eu coloco assim dentro da caixa antes de fechar. Tem pessoas que usam cheirinho dentro da caixa, espirram, né, aquele perfuminho de papel. Gente, eu acho aquilo muito arriscado, sinceramente. Eu tenho alergia, né? Então, assim, eu não gosto de nenhum cheiro na caixa do cliente. Mas, se você gosta e é um cheirinho bem suave, se for ter que escolher, escolha algo muito suave mesmo. Um cheirinho de bebê ou uma lavandazinha, melicinha, alguma coisinha bem suave. Quando é tema infantil, aqueles tonzinhos, né? Aqueles tons não, aquele cheirinho de bebê. Quando é adulto, você pode até colocar um toquezinho floral, alguma coisa, mas bem suave. Eu gosto de escrever também. Eu coloco com a minha própria letra e faço a minha rúbrica ali, né? Para o cliente saber que eu tive o cuidado até de escrever. E pronto, aí eu fecho a minha caixa. Se eu notar que ainda tem um vão aqui, ó, quando eu fechar, preciso colocar mais plástico bolha, tá, gente? Então eu vou aqui, ó. Esse é o último papel que eu coloco por cima, assim, para deixar bem bonitinho. E aí eu fecho. Se eu ver que tá frouxo, ó, tá vendo? A tampa tá afundando ainda, ó, tá afundando ainda, e daí coloco um pouco mais, tá bom? Então, olha só o preparo, tá bom? Então, eu vou colocar mais plástico bolha aqui, e aí sim eu fecho. Depois que tá tudo bem embaladinho, aí eu fecho aqui também com a fita, pode ser a transparente ou aquela marronzinha. A caixa não pode ter nenhuma marca nela, né? Nesse sentido assim, você pode até usar uma caixa reciclável, né? Por exemplo, a caixa de alimento mesmo, que você pega lá no mercantil, mas você tem que virar ela ao contrário para ela ficar lisa por fora, desse jeito aqui, tá, gente? Então pode sim usar caixa reciclável, às vezes eu pego lá no mercantil, eles sempre têm caixa disponível para doação, e aí eu pego e viro ao contrário e uso, tá bom? Limpo ela direitinho e uso. E aí eu fecho aqui, ó, com o meu adesivo. É o único detalhe que eu coloco na caixa. Ou eu carimbo a caixa também. Aqui nessa parte eu não carimbei, mas eu carimbo às vezes algumas frases. Tem que deixar o espaço da etiqueta aí na lateral, tá bom? Então eu corto um pedacinho aqui, coloco bem na bordinha e pronto. Isso aqui é só como se fosse o meu selinho de qualificação aqui da caixa.